Tem algo errado com a história que te contaram sobre os carros elétricos. Não errado como um erro de digitação, errado como um erro de cálculo fundamental que custou bilhões de dólares, destruiu participação de mercado e deixou consumidores presos, literal e figurativamente, enquanto uma empresa que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar resolvia silenciosamente o problema que todos os outros se recusavam a encarar. Isso não é hype. Isso não é um concept car ou um protótipo que vai aparecer daqui a 5 anos se o financiamento aguentar. É um veículo de produção. Está à venda agora. E o número associado a ele destrói o modelo mental sobre o qual toda a indústria automotiva ocidental construiu seu futuro. 1.730 quilômetros com um único abastecimento. Deixa isso pousar por um segundo. Não é uma estimativa de autonomia, não é uma afirmação de marketing em condições ideais numa pista fechada, sem vento e com um piloto profissional. É o número de um ciclo de testes padronizado para um SUV familiar de médio porte. Um veículo do tamanho de um Jeep Compass, um veículo com 5 lugares e espaço para bagagem. Um veículo que custa o equivalente local de aproximadamente 75 mil a 115 mil reais na China. Esse número não deveria existir. E é exatamente esse o ponto. Essa é a crença que vinha conduzindo a indústria automotiva na última década. O único caminho real é o elétrico puro. Só bateria, sem combustão, sem compromisso. Todas as grandes montadoras ocidentais apostaram nessa história. A Ford anunciou, a GM anunciou, a Volkswagen se reestruturou em torno disso. A Stellantis fez a mesma aposta. A mensagem era limpa. Os híbridos são tecnologia de transição. Os elétricos são o destino e quem ainda investe em combustão está jogando na defesa. Essa história está em sério colapso. Porque o Galaxy M7 não apenas encontrou uma brecha nessa narrativa, ele expôs a premissa por baixo dela. A premissa de que os consumidores queriam veículos elétricos especificamente. Eles não queriam. Eles queriam liberdade. Queriam entrar no carro, ir aonde precisassem ir e não precisar pensar nisso. E a indústria confundiu essas duas coisas por 10 anos. O motor a combustão que eles construíram para isso opera com 47,26% de eficiência térmica. Isso também não é erro de digitação. Os melhores motores de combustão interna em produção massa antes disso chegavam a cerca de 40 a 41% de eficiência térmica. O melhor motor híbrido da Toyota, o referencial para toda a indústria, fica em torno de 41%. Os motores diesel de alto desempenho dos fabricantes europeus chegam ao máximo a 43% em condições ideais. Esses números representam décadas de refinamento de engenharia, departamentos inteiros de pesquisa, bilhões em P&D. 47,26% não é uma melhoria incremental. Não é uma versão melhor da mesma coisa. Isso encerra a conversa. E aqui é onde fica desconfortável para quem passou a última década defendendo a estratégia de ir direto para o elétrico. Esse motor nem é a principal fonte de propulsão. Na arquitetura Thor Hybrid 2.0, o motor a combustão é primariamente um gerador. As rodas são movidas quase que inteiramente por motores elétricos. 2 deles. Um no eixo dianteiro, outro no traseiro. O que isso significa na prática é que a experiência de condução é essencialmente elétrica, suave, linear, torque imediato, sem trocas de marcha, sem a aspereza da combustão. O motor roda em segundo plano, fazendo o que faz melhor, convertendo combustível em eletricidade em um nível de eficiência que nada mais no mundo alcança atualmente em um veículo de produção. Esse é o paradoxo que trava o raciocínio. Motor mais eficiente, menos tempo rodando o motor. O sistema de combustão existe para tornar o sistema elétrico melhor, e juntos eles entregam algo que nenhum dos dois conseguiria sozinho. O veículo é mais eficiente quando a bateria está cheia, porque roda elétrico. Ainda é chocantemente eficiente quando a bateria está baixa, porque o motor é a unidade de combustão termicamente mais eficiente em produção massa jamais construído.
Retire as baterias da equação, completamente descarregadas, sem autonomia elétrica restante, e o Galaxy M7 consome 3,35 litros por 100 km. Para referência, um Toyota Corolla, um dos sedãs convencionais mais eficientes do mundo, queima cerca de 7 litros por 100 km em condições mistas. O Galaxy M7, um SUV maior com potência combinada superior a 270 kW, queima menos da metade disso, com a bateria morta. Isso não melhora o segmento, faz o segmento parecer quebrado. Agora, o que torna isso genuinamente desorientador? A ansiedade de autonomia que impulsionou toda a narrativa de transição para elétricos era real. As pessoas não queriam parar para carregar por 45 minutos numa viagem. Não queriam ficar fazendo cálculo mental sobre se conseguiriam chegar até o próximo carregador. Não queriam depender de uma infraestrutura que não existia na maior parte do país. Eram objeções legítimas e a resposta da indústria era: espera, a infraestrutura está chegando. A resposta do Galaxy M7 é diferente. Você não precisa da infraestrutura. 1.730 quilômetros. É de São Paulo ao Rio de Janeiro e voltar, 3 vezes. É de São Paulo a Fortaleza com parada no caminho. É o tipo de autonomia que não exige planejamento. Você sai quando quer, vai aonde precisa ir e para abastecer quando é conveniente, não quando o carro te obriga. Isso não é uma especificação técnica, é o fim da ansiedade de autonomia. O argumento de infraestrutura de recarga, a justificativa para trilhões investidos em veículos elétricos pela indústria ocidental, assumia que o problema era carregadores insuficientes. O Galaxy M7 prova que o problema era autonomia insuficiente por abastecimento. São problemas completamente diferentes, com soluções completamente diferentes. E a indústria escolheu o mais difícil, mais caro, mais dependente de infraestrutura. Agora vamos falar sobre o que mais esse veículo faz. 128 Tera Operations por segundo de poder de processamento embarcado para seus sistemas de assistência ao motorista. 11 câmeras, 3 radares de ondas milimétricas, piloto automático em rodovias, estacionamento automático, assistência de navegação urbana. Esse nível de capacidade de ADAS no mercado brasileiro é atualmente exclusivo de veículos custando bem acima de R$250 mil. O Galaxy M7 oferece isso num veículo que, no seu mercado de origem, custa o equivalente a um Corolla Cross bem equipado. Pensa com cuidado nesse contraste. A pilha tecnológica desse SUV, autonomia, eficiência, autonomia de uso, arquitetura do trem de força, não é o que o mercado foi levado a esperar nessa faixa de preço. E essa lacuna entre o que os consumidores foram informados ser possível por R$100 mil e o que esse veículo entrega é a real disrupção aqui. Não o número de autonomia, não o recorde de eficiência, o fato de que o teto se moveu sem que ninguém na indústria automotiva ocidental percebesse. Aqui está a realidade do ponto médio. A Ford cancelou ou adiou grandes projetos de veículos elétricos. A General Motors atrasou seus cronogramas de eletrificação. A Volkswagen está fechando fábricas. Isso não são pivôs estratégicos, são reconhecimentos de que o modelo de transição estava errado, que mover os consumidores da combustão para o elétrico puro, sem uma tecnologia de transição funcional em mercados sem infraestrutura de recarga madura, não estava funcionando no ritmo que o investimento exigia. Enquanto isso, a China construiu a transição. Não na teoria, não numa apresentação de slides, em produção, em escala, num ponto de preço que torna o produto acessível ao mercado real, não ao comprador aspiracional que eventualmente existiria quando tudo funcionasse perfeitamente. A marca Galaxy saiu de uma divisão interna da Geely para uma marca independente em menos de 2 anos, não por causa de marketing, porque a tecnologia mereceu a separação. Porque você não mantém algo tão significativo sob o guarda-chuva de uma marca-mãe quando está operando em um nível completamente diferente. O sistema de gerenciamento térmico por si só merece discussão.
A IA embarcada, o que a Geely chama de iCloud Power 2.0, não apenas gerencia o consumo de energia atual, ela aprende, rastreia como você dirige, onde dirige, qual é a temperatura, em que altitude está e otimiza a divisão de energia em tempo real. Em tempo frio e em altitude, condições onde os sistemas híbridos e elétricos perdem eficiência significativa, a compensação por IA do Galaxy M7 recupera supostamente até 15% da perda de eficiência. Não é um sistema passivo, é inteligência ativa aplicada ao problema físico fundamental do gerenciamento de energia. Isso não melhora o gerenciamento de energia, redefine o que gerenciamento de energia significa. E depois tem a aerodinâmica. Coeficiente de arrasto de 0,26. 20 soluções aerodinâmicas separadas integradas ao design da carroceria de um veículo com quase 2 metros de largura e 4,75 metros de comprimento. É um SUV familiar que corta o ar como algo significativamente menor e mais aerodinâmico. Cada decisão de engenharia nesse veículo aponta para o mesmo resultado: eliminar a desculpa para a ineficiência. Cada pedaço de arrasto era um problema a ser resolvido. Cada watt de energia foi rastreado. O carregamento sem fio de 50 watts dentro do habitáculo não é um recurso de luxo. É uma declaração sobre o quanto os designers levaram a sério cada interação energética do veículo, até como seu celular carrega. Aqui está o que o Galaxy M7 realmente torna obsoleto. Ele não apenas torna obsoletos os PHVs ineficientes, embora faça isso completamente, ele torna obsoleto o argumento de que os consumidores precisam aceitar um compromisso para obter eficiência. O compromisso nunca foi tecnicamente necessário, era o resultado de limitações de engenharia que agora foram superadas. Todo PHV que entregava autonomia elétrica medíocre ao lado de um motor a combustão que queimava 7 ou 8 litros por 100 km não era um veículo de transição, era uma prova de que a montadora ainda não tinha descoberto como fazer. O Galaxy M7 é a prova de que descobrir era possível. O que faz a última década de chegaremos lá eventualmente parecer algo bem menos caridoso do que otimismo. Parece uma indústria que licenciou tecnologia híbrida da Toyota, construiu em torno dessa limitação por 20 anos e chamou isso de progresso. A dependência de licenciamento externo para sistemas híbridos manteve os fabricantes ocidentais dentro de uma caixa que outra pessoa tinha desenhado. E em vez de sair dessa caixa, eles decidiram saltar para uma tecnologia completamente diferente, elétrico puro, e afirmar que a caixa não importava mais. A caixa importava. Porque a infraestrutura não estava pronta, porque a autonomia não estava lá. Porque os consumidores que precisavam de um veículo para uso no mundo real, não os usuários urbanos com carregadores em casa, mas as pessoas que percorrem longas distâncias em condições variadas, em mercados sem redes densas de recarga, essas pessoas não eram atendidas pelos elétricos puros em 2024. Elas são atendidas por isso. Aqui está a dimensão final disso que a maioria das coberturas está perdendo. O Galaxy M7 não é apenas um veículo, é evidência de uma mudança em onde a inovação automotiva está realmente acontecendo. A premissa, construída ao longo de um século de dominância, era que a engenharia alemã era o padrão de eficiência, que a confiabilidade japonesa e expertise híbrida eram um referencial, que a escala americana conduzia o mercado. Essas não eram premissas erradas, eram historicamente precisas. A história acabou. Não dramaticamente, não com uma coletiva de imprensa ou um anúncio, apenas com uma linha de produção na China entregando um veículo que supera o referencial em cada eixo técnico que importa: eficiência térmica, autonomia total, integração de sistemas, capacidade de computação, aerodinâmica, e o precifica onde os compradores reais vivem, não onde o posicionamento premium esconde o custo da engenharia mediana. O Jeep Compass Turbo custa o equivalente ao que o Galaxy M7 custa na China. O Compass entrega cerca de 600 km com um tanque cheio e sem eletrificação. O Galaxy M7 entrega 1.730. Esses veículos existem na mesma faixa de preço, eles não existem na mesma era tecnológica. Isso não é uma comparação, isso é um veredito. A indústria automotiva ocidental passou 10 anos discutindo sobre o destino.
A China construiu a estrada melhor, e os veículos que trafegam nela agora têm um número de autonomia, um recorde de eficiência e um ponto de preço que não deixam espaço para réplica. Isso não é um desafio ao mercado, isso é o mercado. E as empresas que apostaram tudo em um único caminho tecnológico ignoraram o problema da infraestrutura de transição e subestimaram o que um ecossistema de engenharia independente poderia produzir em um prazo comprimido. Essas empresas não estão enfrentando uma ameaça competitiva, estão enfrentando uma substituição. Obrigado pela audiência. Faça sua inscrição no canal. Conto com vocês para o próximo vídeo. Abraços.